quando você olha para trás, você recebeu essa oportunidade tão cedo, que características comportamentais, como que você se colocava, se portava no ambiente, de que forma essa maneira te deu essa oportunidade de ir para a gestão tão cedo? Você tocou num assunto que é fundamental, né? A parte técnica, na maioria das vezes, ela não é o problema. Hoje fica mais evidente que ela serve apenas para uma contratação, né? Acho que a manutenção e a progressão de qualquer área, de qualquer cargo, é muito mais por conta dessa questão comportamental, né? Hoje fala muito de soft skills. Eu acho que nem é isso, é human skills mesmo, é a habilidade humana, né? Que a gente tem, primeiro, de saber que todos somos iguais. No hospital, qualquer empresa, se qualquer um dos setores não funcionar adequadamente, não dá certo. Eu gosto muito de um conceito que uma empresa é um organismo vivo, né? Sendo um organismo vivo, se qualquer órgão tem uma doença maligna, aquele organismo todo está fadado a um insucesso ou mesmo a um desfecho não favorável. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. E nós recebemos aqui, como você sabe, nessa mesa, as maiores autoridades da saúde brasileira, para que você, que é gestor da saúde, profissional da saúde, ou almeja ser, possa capturar as lições, capturar os insights e replicar isso no seu hospital, na sua clínica, na instituição que você lidera. Eu sou o Rômulo Rocha, médico e empresário, host do Audazes Podcast, e como sempre tenho aqui a honra, a alegria de ter o Dr. Michael Robert, chamo de doutor pela autoridade do homem aqui, foi promovido a doutor já pelos nossas conversas aqui. O Michael é meu conselheiro pessoal, sócio, grande amigo e host aqui do Audazes Podcast também. Seja muito bem-vindo, Michael. Obrigado, Rômulo. Obrigado pela promoção. Obrigado. Prazer estar contigo, com o nosso time que está aqui, também com o nosso convidado. É um prazer estar com você. Obrigado pela audiência, pelos insights, pelas mensagens que nós estamos recebendo, né? Tanto no nosso hub quanto no particular. Muitas conversas boas, muito aprendizado, e esse foi o motivo pelo qual o Audazes nasceu, né? Para de fato contribuir com a nossa sociedade, contribuir com o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação, com os líderes que desejam alçar novos voos maiores do que aquilo que alcançaram até aqui. Vai ser muito bom hoje, não tenho dúvida. Espetacular. E para nós construirmos algo, a gente precisa de bons conselheiros, boas histórias, bons insights. E é por isso que nós temos hoje conosco o Gabriel Redondano. Vou falar aqui um pouco do currículo do Gabriel, que é gigante, mas o Gabriel ele é médico pela Universidade de Taubaté e é anestesista pela Maternidade Campinas, pós-graduado em anestesia de alto risco no Sírio-Libanês e UTI pelo Einstein, pós-graduado em gestão estratégica de negócios em saúde pelo Einstein, MBA em gestão e inovação em serviços de saúde, é CEO e fundador do Grupo Care Anestesia, diretor técnico médico do Hospital Veracruz, membro do Conselho Consultivo Hospital Care. Gabriel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui hoje e seja muito bem-vindo. Obrigado, a honra é toda minha. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns por essa iniciativa fantástica. Já assisti outros episódios. A gente ser um bate-papo descontraído, de muito aprendizado. Já aprendi também com os outros que eu já assisti. Espero aí contribuir com um pouco da história, o que a gente tem para trazer para o dia de hoje. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. E também parabéns aí pela dedicação. E agradeço também vocês que estão assistindo. Espero que gostem do nosso bate-papo. Muito obrigado. Excelente, Gabriel. Para a gente começar a nossa conversa, eu costumo perguntar aqui, né? Qual que é a origem de cada um? É muito legal a gente saber como é que é família, como é que foi para escolher a área que foi escolher. Você é um médico gestor, né? E como que é teu começo de carreira? Quais são tuas origens? Legal. Eu sou de Itapira, no interior de São Paulo, né? Uma cidade próxima a Campinas. Fiquei lá até os 17 anos. Já desde pequeno não me imaginava não sendo médico, né? Então, embora eu tenha tios médicos, mas eu acho que não tanta influência, mas é mais pela questão mesmo de ter alguma profissão que de fato você sente que pode ajudar outras pessoas. Embora todas ajudem, mas o médico, eu acreditava naquela época que poderia fazer algo que eu sempre sonhei. Então, nunca tive dúvida que não seria médico, né? Sempre desde o início tinha certeza de ser médico. Fui para a faculdade aos 17 anos, em Taubaté, e aí sim
ficou qual ia ser a especialidade, né? Acho que essa que foi uma grande dúvida. Que primeiro você escolhe aquelas que você não faria, né? Então começou essa lista do que você não faria. Eu acho que a especialidade que a gente escolhe tem muito a ver com os professores, né, que você teve durante a formação, acabam puxando para um lado ou por outro, né? E acabou que no final eu fiquei entre duas que não tinham nada a ver uma com a outra, mas eu fiquei entre ginecologia, para talvez ir para a área de infertilidade, ou anestesia, que eu achava que a anestesia ela é uma área que compreendia, de fato, o paciente como um todo, porque você está anestesiando o paciente em diversas idades, diversas comorbidades, então o paciente ele pode ter uma pressão alta, um diabetes, um colesterol, ter tido um infarto, ter um problema renal, então exigia um conhecimento amplo da medicina, e é uma área que também era uma área clínica com alguns procedimentos, então isso me fez escolher pela anestesia com a possibilidade também de cuidado em terapia intensiva, que fazendo anestesia a gente poderia também evoluir para terapia intensiva. Então, mas foi decidido ali aos 47 do segundo tempo e acabei optando. Hoje não me arrependo, sou muito feliz nisso. Acabei fazendo a residência em Campinas. Depois de algum tempo, logo depois fui trabalhar no Hospital Vera Cruz. Comecei lá como anestesista, veio um desafio logo de início de coordenação da residência médica e anestesia que tinha lá. Então foi o primeiro passo, eu acho, de fazer uma gestão de equipe, foi a coordenação da residência de anestesia do hospital. E, Gabriel, eu imagino que essa oportunidade que você teve de coordenar uma residência de anestesia aconteceu num momento que você era muito jovem ainda, né? Sim. Eu imagino que poucos anos de formado. Sem dúvida. Que características você, hoje, olhando para o passado, olhando o teu perfil de liderança, que características você tinha lá, naquela época, para brilhar os olhos de um gestor para te dar uma responsabilidade dessa, né? Um serviço de residência de anestesia? Legal. De fato, eu entrei lá, estou há 16 anos no hospital. Quando entrei, estava com 27 para 28 anos, bem jovem, tinha residente que era até mais velho do que eu, né, na época. E aí tinha, assim, vamos dizer, uma reestruturação, né, de toda a parte de educação, de escala, de parte científica. Eu acho que o que facilitou, e é uma coisa que eu trago comigo na gestão também, não que todo bom técnico de futebol tenha que ter sido jogador, nada disso, né? Mas tem a possibilidade de alguns jogadores se tornarem técnicos. Então, eu tinha acabado de passar por uma residência com muitos pontos positivos e eu senti muito privilegiado de poder estar fazendo aquilo que eu achava que poderia estar atualizando a formação, de pôr isso em prática. Então, fui um grande privilegiado para isso também. Coincidiu que na anestesia a gente tem uma outra prova que é o título superior de anestesia, que eu tinha acabado de passar, então isso possibilitou trabalhar com os residentes e colocar isso em prática, né? Foi um ano de muito aprendizado, muito desafio, mas nesse momento eu acho que veio uma característica fundamental que eu carrego não só hoje, né, como na direção do hospital, mas pretendo carregar para sempre, é que você de fato se sentir no local do outro, né? Eu estou coordenando uma residência que tinha sido residente há pouquíssimos anos atrás. Como hoje eu estou numa diretoria médica, também continuo médico. Isso acho que facilita e traz um equilíbrio em umas tomadas de decisões. Você acaba, de fato, tendo a visão, não só a visão, o sentimento na pele mesmo dos dois lados do balcão. Isso acabou tornando um aspecto de liderança, né, que eu acho que ouvindo mais, eu acho que é uma característica disso, né, e também se colocando no lugar do outro para uma decisão. Nunca vi top-down, né? Antes de você tomar uma decisão, você sente ali o que está passando, e isso traz uma decisão, na maioria das vezes, uma maneira mais equilibrada, que eu acho que isso aumenta o engajamento, né? Seja de uma gestão de equipe de residente, num corpo clínico, ou qualquer outra área, que, sem dúvida, não só da saúde, que a gestão e o engajamento de quem está trabalhando com você junto é fundamental para qualquer ação, seja pequena, micro ou uma ação tão transformadora. Se não tiver engajamento, a gente não consegue nenhuma mudança de cultura. Espetacular. Michael, o Gabriel está colocando aqui para a gente um conceito, né? Que é o fato de que o fato de você ter uma experiência em primeira mão da realidade, ter vivenciado o dia a dia de residente, ter vivenciado o dia a dia de médico,
amplia o critério, né? Qualifica a tomada de decisão. Eu falo ampliar critério e o Marco até sorri, né? Porque é uma coisa que ele constantemente me fala muito, ampliar critério para aumentar a qualidade da tomada de decisão. Isso envolve o aspecto técnico, né? Ou seja, ter conhecimento de primeira mão, te dá uma condição técnica de tomar uma decisão melhor. Queria entrar com você no mérito do comportamento. Você, como diretor de hospital, certamente os seus maiores problemas com o médico, com lideranças, é muito provável que não seja técnico. São problemas de ordem comportamental. Quando você olha para trás lá, você recebeu essa oportunidade tão cedo, que características comportamentais, que atitude, como que você se colocava, se portava no ambiente, de que forma essa maneira te deu essa oportunidade de ir para a gestão tão cedo? Não, perfeito. Passando depois, né, pela coordenação da residência, logo depois veio uma chance também do própria coordenação do departamento, depois passando por uma coordenação de área cirúrgica e aí acabando, né, no momento na direção técnico-médica do hospital. Você tocou num assunto que é fundamental, né? A parte técnica, na maioria das vezes, ela não é o problema, né? Acho que mas ela hoje fica mais evidente que ela serve apenas para uma contratação, né? Acho que a manutenção e a progressão de qualquer área, de qualquer cargo, é muito mais por conta dessa questão comportamental, né? Hoje fala muito de soft skills, eu acho que nem é isso, é human skills mesmo, é a habilidade humana, né? Que a gente tem, primeiro, de saber que todos lá somos iguais, né? A gente, por exemplo, no hospital, em qualquer empresa, se qualquer um dos setores não funcionar adequadamente, não dá certo. Eu gosto muito de um conceito que uma empresa ela é um organismo vivo, né? Sendo um organismo vivo, se qualquer órgão tem uma doença maligna, aquele organismo todo está fadado a um insucesso ou mesmo a um desfecho não favorável. Então, a primeira coisa é o respeito com todos, saber ouvir todas as demandas, saber, logicamente, que a gente tem, com o tempo, necessidade de filtrar algumas demandas, porque são inviáveis, mas a primeira coisa é isso, né? É saber ouvir todas as partes, ouvir todas as frentes, para sempre tomar uma decisão baseada em critérios mais planejados e também ouvindo as diferentes partes daquelas histórias e versões. Eu costumo falar que toda história tem 3 versões, né? Vai ter a que eu conto, a que você conta e realmente é a verdadeira. Então, saber ouvir todos é fundamental. Primeiro, eu acho que essa parte de saber ouvir, de saber construir, de realmente ter a participação em uma construção conjunta, ela é fundamental numa tomada de decisões. Ou você pode até errar, né? Mas se tem mais pessoas que estão juntas com você e você está explicando o porquê daquele motivo, você erra, mas talvez o erro não é definitivo, é o caminho por uma solução melhor. Então, acho que o principal é saber ouvir, respeitar todos, e esse conceito de organismo vivo que eu gosto muito, né? Seja qual for o tamanho da empresa, se aquele órgão, por menor que seja, tem ali uma doença que vai colocar em risco todo esse organismo. Então, saber esse equilíbrio, a importância de todos não é só no papel, na realidade, todos têm a mesma importância, é fundamental. Espetacular. Fenomenal. Deu uma aula de liderança aqui, Gabriel. Eu quero explorar um ponto contigo, se me permitir. Eu vou dar um passo atrás. Quando você estava contextualizando a tua escolha de especialização, porque você disse que já sabia, já tinha certeza que seria médico. É quase que um chamado, porque não é comum, né, alguém ter tanta convicção. Eu sei que eu vou ser médico, e isso é ótimo. Mas no momento da especialização, você teve que fazer escolhas. Você citou uma frase interessantíssima. Você falou, primeiro eu decidi o que eu não queria fazer, o que eu não ia fazer. Eu, Rômulo, estava uns anos atrás, recebi um amigo da Bélgica aqui, Gabriel, e eu no carro, vindo do aeroporto, perguntei para ele, né? Eu falei, poxa, ele ainda certo, um pouco jovem, né? Mas estava numa empresa líder mundial, e perguntei, mas quais são os seus planos para o futuro, né? E agora, você estava praticamente no topo, o que você vai fazer? E ele me disse, Michael, o que eu vou fazer pode mudar, mas o que eu tenho certeza, o que eu não devo fazer. E me lembrou isso aqui na tua frase, tão jovem, numa escolha importante da especialização. Você falou, peraí, eu selecionei primeiro aquilo que eu não deveria fazer.
Isso tem uma certa sabedoria e tem algum insight, tem uma intuição importante aí. Como é que você exploraria isso, pensando naqueles que estão nos ouvindo? Porque chegar jovem à liderança de uma instituição de saúde, né, tem de fato, como o Rômulo disse aqui, tem uma questão comportamental, tem que ter um nível de competência, tem que ter mão na massa, quer dizer, tudo isso vai ficando claro aqui no teu contexto que existia. Mas esse lado, saber o que não fazer, como que você trata isso? Perfeito. Eu acho que quando eu tomei a decisão, né, ainda na faculdade, é, é um Gabriel que eu tenho muito orgulho, que carrega e faz parte da minha Que legal. formação, mas é aquela questão primeiro de afinidade mesmo com as especialidades que você fala, essa eu não vou conseguir desenvolver por conta de tal aspecto, né? Essa talvez eu me sinta frustrado que eu não vou, pela minha personalidade, eu queria fazer algo mais e estou impossibilitado, né? Então foi mais uma decisão ali do que a gente tinha, que era um panorama muito, que eu digo, muito superficial, né? Eu tinha aí com 22 para 23 anos, então você tem aquelas fases, talvez, você é muito levado, de novo, né, na graduação pelos exemplos que você tem dando aula para você, né? Então, você fala, pô, acho que é legal, é um estilo de vida, mas um comprometimento com os pacientes que eu também enxergo que é o correto, que eu vou levar nisso, e nem sempre reflete aquela especialidade como um todo. Então, às vezes, você tem uma análise por conta daquelas pessoas que estavam ali com você. Hoje, é muito mais fácil o leque que você tem. Quem está em qualquer especialidade ou qualquer área, não só a área da saúde, a quantidade de informações que você tem acesso a uma liderança de alguma grande área, no caso da medicina, você tem acesso muito mais fácil através de LinkedIn, de Instagram, daquelas pessoas. Você é muito mais inspirado por outras pessoas que naquele momento da faculdade, há 20 anos atrás, você não tinha nenhum alcance. Então, acho que isso já facilita e abre o leque. A liderança, a inspiração, ela não vai ser só local, né? É regional, às vezes global, às vezes você tem muito mais acesso. Eu acho que depois que você está na gestão, é lógico que é muito os conceitos, a capacidade de adaptação tem que ser muito flexível. Na área da saúde, você tem algumas decisões que você toma hoje, daqui a pouco você tem que revisitar, como quase que o logotipo do Google que muda todo dia, né? O mundo é muito dinâmico, o mercado da saúde demais, mas eu acho que todo mundo tem que ter consigo mesmo alguns valores que são inabaláveis, né? Então, muito questão de ética, de postura, que até certo ponto não estou colocando ninguém em risco. Quando eu coloco o paciente em risco, isso é inadmissível. O respeito mútuo às equipes. Então, não são frases clichês, é coisa que você tem que, de fato, ter com você como inegociável. E aí, quando você está numa encruzilhada, né, que você, de fato, tem que tomar uma decisão, aí eu procuro me colocar no local da outra pessoa. Se eu fosse o paciente e alterasse tal rotina de visita, de alimentação, de esse contato com o médico, é o que eu gostaria? Não, não é. Então, isso eu vou tentar levar da maneira que eu acredito. E tem uma frase que a gente carrega na instituição, né, que até o nosso diretor regional, né, o Fábio Fraga, fala, que seja qual for, isso não cabe só na área da saúde, né? Todas as áreas, mas na saúde fica bem evidente. Seja qual for o tipo de hospital, ele seja filantrópico, público, privado, familiar, uma grande holding, a gente só tem um único patrão, é o paciente. Então, tudo que eu estiver fazendo em benefício, em prol do paciente, eu vou estar acertando, né? Então, hoje é o que, de uma certa maneira simples, é o que facilita. Logicamente que tem que ter um equilíbrio, né? Muitas vezes você tem aí que colocar na mesa de fonte pagadora, por exemplo, de flexibilização sem pôr em risco, você vai colocar o bem-estar do paciente em primeiro plano, mas sem pôr em risco a assistência, sem elevar alguns outros indicadores de infecção, enfim. Então, tudo isso a gente tenta balancear, mas sempre em prol do paciente, que a gente vai errar menos, eu acredito. Espetacular. Excelente. Michael, o Gabriel coloca aqui 2 pontos, né, na tomada de decisão dele. O primeiro ponto é olhar para dentro de si, né? Afinidade pessoal, de fato, né? Na faculdade, os professores influenciam muito. Eu defini que eu faria residência de neurocirurgia no começo, porque eu tinha um professor espetacular de neurocirurgia.
Então, eu queria ser ele, né? Então, poxa, o cara fez neurocirurgia, eu quero ser neurocirurgião também. Então, não é objetivo, mas são os referenciais que a gente tem, né? E o segundo ponto que ele coloca, de nós termos claro os limites éticos e os limites morais, né? Suas condições, questões que você não vai entrar, né? Principalmente relacionado à questão ética, à questão com o paciente. Queria evoluir para um ponto aqui, Gabriel, que você está retratando para a gente, do começo de jornada, coordenação, programa de residência médica, uma evolução. Como que foi o teu processo de virar o diretor técnico, que é um cargo, de fato, de muita responsabilidade, e eu queria que você trouxesse para a gente aqui a tua jornada interior, né, de preparo, os desafios, como é que você se sentia quando foi progredindo com a sua competência, porque todos nós, Michael sempre diz isso, nós somos promovidos ao nível da nossa incompetência. Você está competente, alguém te promove, sim, você fica incompetente. Né? Como é que você foi ganhando novamente a competência e outras competências ao longo do tempo? Não, perfeito. Primeira coisa que vem, né, na cabeça que eu escuto, né, e também eu senti isso, é aquela questão, mas eu fiz medicina, eu sou médico e eu me comprometi a tratar o paciente, e de repente eu não vou estar sabotando toda essa minha formação e eu vou estar deixando de fazer aquele cuidado que me prontifiquei, né? Então acho que o primeiro ponto é esse de interrogação, de vamos assim, de um certo tipo de angústia, né? De fato, é uma transformação. Hoje eu fico na assistência, mas uma carga horária muito menor, né? Porque a gestão, de uma certa maneira, ela vai cada vez mais te chamando, e é um mundo fascinante. Mas aí você tem aquela outra ideia. De repente, na minha prática direta de médico, eu poderia trazer benefício àquele paciente e àquela família, que é muito importante. Na gestão, as políticas e as decisões que eu consigo ajudar a tomar, eu posso estar fazendo benefício a uma comunidade, muitas vezes a um N de famílias muito maior. Então, isso é muito cativante. De fato, né, acho que a gente não pode se sentir pronto para nenhum cargo, né? Porque a gente é movido a desafio. E desafio é o que faz a gente melhorar, faz a gente atualizar. Então, esse fato mesmo, é fantástico essa colocação da gente se sentir confiante, mas um eterno incompetente é o que faz a gente melhorar. Costumo falar, você sofre um acidente e bate o carro, a hora que você acha que está dirigindo super bem, que nada vai acontecer com você, né? Então, essa questão de sempre sentir, né? Esse conceito aí de lifelong learning, da gente estar sempre aprendendo, e aí eu acho que passa por isso, a gente se sente um eterno aprendiz, eu acho que é uma motivação para toda a vida, que é essa sensação de incompetência faz bem e te promove, te desafia a se tornar melhor. Eu acho isso fantástico. Em relação ao cargo, eu acho que muitas das ações que você toma, aí você só acaba sendo validado por um crachá ou por um diploma. Mas às vezes, logicamente, se você chega novo numa instituição, é uma outra coisa. Mas se você vai tendo um histórico, né, um histórico de contribuição, um histórico de ações, muitas vezes você já está fazendo algumas ações, aquele cargo apenas te valida, mas aí sim, validado vem a responsabilidade. Até então, eu não tinha uma certa obrigação de estar tendo uma dedicação nisso, naquilo. A partir que você tem um momento de direção, onde você tem lá um corpo clínico de mais de 2.000 médicos, mais uma equipe multidisciplinar de enfermagem também, que são mais de 1.500 colaboradores, aí você fala, não, eu tenho muita responsabilidade e até mesmo pelas minhas limitações eu tenho que evoluir nisso. Como que a gente evolui? Trocando experiência, estudando continuamente, ouvindo agora, né, o podcast Audazes, né, que traz muitos insights para a gente, muita experiência trocada. Eu acho que justamente isso, aquela sempre, e no fim do dia, que eu acho que é fantástico, não chego a ser um tenista frustrado. Me considero um tenista amador com algum tipo de sucesso é muita coisa, mas enfim. Isso teve suas conquistas, teve seus momentos. A batalha que a gente trava é com a gente mesmo, né? No final do dia, o que a gente tem que fazer é a gente mesmo evoluir. É o jogo que passa na nossa cabeça. Eu acho que isso que é o principal. A responsabilidade pelo cargo que você está, que vai te fazer cada vez mais avançar hoje, como você falou, nessas habilidades não técnicas, saber ouvir, e sempre estar tentando melhorar.
Então, é muito fantástico isso, né? De você se sentir a tal área, eu sei isso, mas o que eu sei vai servir para a vida toda? Não. Daqui a pouco já mudou o conceito e eu vou ter que me atualizar. O tanto que isso é gratificante, né? E você está sempre se sentindo esse incompetente, que é o segredo que eu acho para a melhoria contínua. Muito interessante, Gabriel. E talvez a gente se provocar a nossa consciência, né? De fato, o que nós sabemos, o que nós somos muito bons e o que nós não somos. E essa reflexão, essa análise interior é importante para todo líder, para quem está nos acompanhando aqui, é fundamental, porque de repente você não tem uma liderança ou um partner, um stakeholder que vai lhe conceder um feedback, né, no tempo que você precisa, com a frequência que você precisa. Ainda mais quando líderes, né, Romo? Normalmente você está numa posição um pouco mais solitária, né? Dificilmente você tem isso, mas tem ferramentas, né? O profissional, o líder, ele pode fazer um assessment e entender quais são as minhas competências conscientes, minhas competências inconscientes. Quer dizer, talvez eu não esteja usufruindo por não ter consciência das competências. Você bem disse, de repente você chega numa posição que ela é validada, você passa a ter consciência, mas também dá para descobrir. E a incompetência também dá para ser descoberta, né? Através de um assessment, por exemplo. Você descobre o que é incompetência, que só valida, ela já era consciente, mas tem as incompetências inconscientes, e essa a gente tem que tomar um cuidado. Mas eu te ouvindo, Gabriel, tô ficando teu fã aqui. Do tênis eu não assisti, vamos ver como é que é. Mas porque eu vejo que você tem um grau de consciência, né, de autoconsciência muito elevada, né, e muito provavelmente isso contribuiu para a tua ascensão na onde você estava. Né? Tem muito aspecto de diligência de preparo, né? Sim. Diligência de preparo. É interessante, Gabriel, porque você evoluiu de uma posição que tecnicamente é uma liderança em I, que é uma liderança mais vertical, ou seja, você é um coordenador. Você lidera um nicho, um setor específico, você sabe de tudo que acontece ali, conhece cada um, uma agulha cai no chão, você está sabendo, né? Então isso tem uma facilidade de gestão nisso, embora seja mais operacional, talvez até desgastante do ponto de vista de trabalho, mas você tem mais controle do que está acontecendo, né? Isso é a característica de um gestor de nível médio, né, no hierarquia organizacional. Um ambiente com menos surpresas. Né, exato, e mais variável você controla porque você está olhando, né? Você está dentro do coordenador de centro cirúrgico, ele está olhando tudo que está acontecendo. Agora, quando você evolui para uma função mais ampla, você ganha mais escopo, você passa a não saber mais tudo o que acontece, a não ter contato com tudo que acontece no hospital, embora as expectativas sejam enormes em torno de você, por exemplo. Né? Mas você tem que desenvolver outras habilidades, conseguir olhar outras áreas, de repente supply chain, relação com operadoras, fontes pagadoras, passa a ser uma questão. E aí eu coloco a pergunta para você de quais foram os seus desafios da migração de uma função de escopo mais definido, ela é mais vertical, no sentido de eu me aprofundo em um setor específico, para uma função mais horizontal, uma liderança onde você olhava mais áreas, porém, naturalmente, com maior superficialidade. Eu gosto muito da frase da música, né, que é a beleza de ser um eterno aprendiz. Né? Eu acho que isso que é o que motiva a gente. A primeira coisa que eu tenho a sorte e propicio isso, se eu vejo a capacidade das pessoas que estão comigo detectar o que ela faz de muito bem, assim, eu acho que puxar ela pelo que ela faz muito bem, porque eu acho que ela vai crescer muito naquilo, ela vai desenvolver muito naquilo e não vai me ajudar, ela vai ajudar a instituição. Então, dificilmente eu vou exigir de algum coordenador ou gerente que esteja comigo uma habilidade que eu vejo que ele tem uma dificuldade, porque só vai servir às vezes de constrangimento, não vai servir de crescimento. E aí uma conversa franca mesmo, de apoio, achando essa área eu sinto que você está tendo alguma dificuldade. Você tem algum interesse em desenvolver, a gente pode fazer alguma coisa, mas eu tento puxar muito para aquela pessoa já faz bem. Que importante. E aí eu sinto muito, e eu gosto sempre de me cercar de pessoas que muitas vezes em vários aspectos são melhores do que eu. Eu acho que é muito bom você trabalhar e aprender também com quem está trabalhando com você, né? Sinto muito, em alguns exemplos, né, que a gente às vezes lê e tal, que às vezes as pessoas estão tendo algum sucesso
E aquela liderança imediata, por algum motivo, dificulta o caminho dessa pessoa. E no final do dia, eu estou dificultando, por algum ego, eu estou colocando em risco, não é só o cargo de quem está acima, mas de toda a instituição. No caso da saúde, eu estou tendo uma pior experiência para aquele paciente. Então é muito bom dar espaço e fazer que essa pessoa se promova. Acho que a primeira coisa é essa. Quando eu tive mesmo essa migração, como você falou, as decisões, elas são várias ações que você não tinha conhecimento, então você também evita tomar qualquer coisa sem falar também com pessoas mais experientes que estão junto com você. Tem, por exemplo, o João Paulo, que é meu gestor imediato, né, que é o meu, que é a quem eu respondo, já tem uma expertise muito grande no setor, então muita coisa a gente ainda troca ideia, então é muito interessante isso. Traz um senso de responsabilidade, porque assim como o anestesista, você fica uma pessoa, o anestesista eu falo que ele não tem freio para fazer uma medicação. Eu abro a ampolha, eu quebro a ampolha, eu aspiro e injeto direto. E aí a responsabilidade, o meu poder de ação é muito rápido, mas a minha responsabilidade também é muito maior, seja por um efeito benéfico ou não. Nesse cargo de direção é isso. Às vezes você tem uma ação e você não tem nenhum filtro para aquela ação. Então, primeiro você tem senso de responsabilidade muito grande. E aí foi mesmo essa questão. Muitas vezes você é surpreendido, e aí que eu acho que é a beleza, de você enxergar toda a engrenagem do hospital. Eu costumo brincar até com alguns amigos, assim, né, que eles falam, mas eu estou com um caso para ser anestesiado, para ser operado, que tem uma de extrema dificuldade. Sem dúvida, a gente respeita e sabe que são casos desafiadores. Mas é quase que ele está lá no campo para jogar o futebol. Ele não sabe que para estar tendo aquele evento, né, alguém já cortou a grama, alguém fez chegar a bola, alguém se preocupou com o juiz, alguém fez que o outro time tivesse o vestiário limpo. Então, assim, você começa a entender a magnitude de uma grande operação que esse cargo de direção está me trazendo, né? E aí você começa... Isso facilita também. Muitas vezes o que você tem de engajamento com o corpo clínico é que você tenta passar e passa uma noção que aquele problema que está sendo relatado, qual que é a complexidade dessa resolução. Não é simplesmente eu falar, não, faz desse jeito, não. São tudo que está impedindo que seja resolvido daquela maneira. Então, acho que esse que é o grande aprendizado que a gente tenta aí, serve como forma de engajamento também no caso de hospital para corpo clínico, para colaborador, de fato você levar essa informação, diminuir os ruídos de informação que são muitas vezes a causa de vários problemas. De desafio, de fato, a gente começa a se deparar com o supply chain, parte contábil, né, toda a parte de o que tem de receita, o que tem de custo, o que é uma... Você tem que a necessidade de fazer não só um curso, mas de mergulhar nisso e, logicamente, que eu nunca vou chegar na quantidade de detalhes de uma pessoa específica, de um controle de tudo. Então, por que eu não posso me cercar já de uma área que tenha um ótimo controller, um ótimo sistema contábil? Então, acho que é você saber dar espaço para quem trabalha com você. Saber que realmente é uma função de equipe, né, de um time bem entrosado. E aí, a hora que a gente incorpora isso, você percebe que legal que aquela pessoa é brilhante em tal área. Eu vou fazer de tudo para ela continue sendo mais brilhante e que inspire mais pessoas, que esse ambiente tenha uma segurança psicológica muito importante, que todo mundo possa dar a sua opinião, todo mundo possa ter o direito de dar a sua opinião e se sinta confortável, mas que seja explicado por que aquela opinião dele, que naquele momento não faça sentido, tornar esse ambiente o mais fértil para surgir pessoas muito mais capacitadas do que eu em várias frentes. Sensacional. Espetacular. Vou fazer uma pergunta agora para o Maicon, porque quando o assunto é liderança e conceito, ele manda muito bem. Mas, Gabriel, você nos brindou aqui com uma altíssima dose, uma dose em bolos de conceitos de liderança. Muito, né? Forte, muito profundo. Você coloca claramente aqui a questão de enxergar o valor e a potencialidade do time, conhecer o time e fazer com que eles joguem com as forças deles. Isso é um conceito importantíssimo. Você fala aqui de trazer pessoas melhores, composição de time com competência, especialmente em áreas que você vai olhar de uma maneira um pouco mais geral, contábil, por exemplo, nós médicos, né, financeiro a gente patina e é super normal, e é trazer pessoas que têm mais competência que nós nesse ponto específico, humildade para ouvir,
você tem pouca barreira para decisão, então o comportamento de ouvir, poxa, calma, eu vou decidir, mas deixa eu ouvir alguém primeiro, mesmo que eu tenha tudo muito convicto, mas eu vou ouvir alguém antes. Senso de responsabilidade e aprendizado contínuo. Michael, o que você tem a nos comentar sobre essas habilidades que o Gabriel nos colocou aqui? Legal, Rômulo, você fazer uma pergunta direcionada para a liderança, mesmo porque foi aqui, ó, tem um bloco grande de notas aqui dessa aula que o Gabriel está nos dando e que está vivenciando na carreira. Mas eu destaco aqui pessoa certa no lugar certo, né? É muito comum, na minha experiência, e hoje como também tenho uma consultoria, então tenho projetos simultâneos, e ele fala exatamente, converge exatamente com o que eu vivi quando estava numa posição de gestão, quando fui CEO. Como parece simples, mas como é delicado você colocar a pessoa certa no lugar certo e entender que isso eleva substancialmente o nível de produtividade, né? Então, tem que ter responsabilidade, tem que ter humildade, tem que ter o desejo de que as pessoas cresçam tanto quanto você está crescendo e talvez mais do que você. Também tem que ter humildade para colocar pessoas que sabem mais do que você, mas eu destaco, o Rômulo, nesse contexto, essa capacidade que o líder tem que ter de ser um observador de pessoas, de ser de fato líder, porque uma gestão ela envolve uma série de aspectos, desde da sua agenda de rotina a aspectos políticos, aspectos governamentais, aspectos da política da instituição, do ambiente econômico. Isso está muito ligado à gestão. Mas liderança é alguém que está calibrando a visão, está colocando a missão em prática regularmente e está observando as pessoas. Então, esse eu creio que é o ponto fundamental. Ser capaz de observar num ambiente, numa rotina complexa, que é a nossa na direção de uma empresa, ser capaz de constantemente estar com o radar ligado, observando quem são as pessoas, quais suas principais habilidades, suas principais competências, qual o momento que está aquele profissional, que além da habilidade e competência, que momento que ele está? Ele está no momento de ascensão, de preparo, ele está no momento de desaceleração, que ainda que ele tenha uma competência, ele não quer aquilo. Então, isso o líder tem que ter um faro ligado 24 horas para ele poder, de fato, ser assertivo e colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí, lógico, vem consequências que o Gabriel comentou aqui. Legal. Muito bom, viu, Gabriel? Espetacular. Gabriel, você comenta um aspecto aqui que é a segurança psicológica. Sim. A segurança psicológica é extremamente importante. Ela está associada aos melhores times. Perfeito. Os times que melhor performam são times onde existe segurança psicológica. Sim. Pela qualidade das decisões e tudo mais. Queria que você nos trouxesse alguns princípios nos quais você acredita para gerar isso no ambiente da saúde. Perfeito. Que é um ambiente que tem uma cultura arraigada, já vem da nossa faculdade. Né? Um ambiente de faculdade é um ambiente hierárquico, semi-militar. Né? Então, no internato, o internato do segundo ano já manda no internato do interno do primeiro ano, e você vira R1, e o R2 manda no R1, que é mandado pelo R3, né? Então, a medicina ela é hierárquica. Sim. E muitas vezes isso contamina as decisões, a qualidade de decisão e a qualidade de gestão. Sim. Como nós podemos criar nos nossos hospitais um ambiente de segurança psicológica sem sacrificar a objetividade e a geração de resultado? Perfeito. É um caminho longo, é uma construção, né? Você falou uma coisa aí desde o início, né? Essa questão de hierarquizar, desse medo de errar, né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser construída no dia a dia, né? Tem um livro muito interessante que fala o jeito certo de errar, né? Então, como que encarar mesmo isso, passar para toda a organização, tornar ambientes, eu acho que a gente cria alguns fóruns que são possíveis de determinado assunto, todo mundo possa dar opinião. A primeira coisa que a gente tem que tirar é a cultura punitiva, que a gente fala que no papel que ela não existe, mas que na prática muitas vezes observa que existe muita cultura punitiva, né? De repente, ele falou alguma frase, eu fingi que eu não ouvi, mas depois de um tempo eu marquei e eu vou fazer qualquer tipo de retaliação. É um nível de maturidade que tem que ser longo, uma constante, e não é fácil de ser atingido. Eu acho que o grande segredo mesmo é a gente ter essa capacidade. Primeiro tem que ser, das poucas ações tem que ser top-down, é o exemplo, né? O exemplo tem que ser top-down.
As ordens, não, as ordens elas são construídas. As ações, direcionamentos, baseados naquilo que eu colhi do meu time, ok, que eu vou ter que ter um direcionamento. Mas o exemplo, eu acho que é o fantástico, que ele tem que ser top-down. Se eu estou dando exemplo numa direção, que eu tive numa reunião, alguém falou alguma coisa que a maioria discordou, mas eu acho que aquilo foi um ponto de vista super importante, eu acho que todo mundo se sente acolhido de poder dar a sua opinião. Primeira coisa é isso, né? Agora, se essa pessoa fala alguma coisa, depois de um tempo, ela tem alguma retaliação, ela perde o emprego, eu posso ter destruído esse ambiente de um dia para o outro. Então, a primeira coisa é do exemplo. A gente aprendeu muito no hospital, que é o conselho consultivo de pacientes. Acho que na saúde a gente fala tanto, né? Numa área que a gente está sempre de foco no paciente, mas o que a gente está disposto a escutar dos pacientes, que é o nosso bem mais precioso. E aí outras coisas que a gente faz são rodas de conversa de quem está na ponta, quem está de fato no dia a dia com esses pacientes, o que eles enxergam de orientação, que possam dar orientação, o que eles estão passando por dificuldades, o que eles preveem de sugestão. Então a gente faz alguns encontros para justamente diariamente, que faz pela manhã, onde todo mundo expõe como foi o dia, quais são as ações para o dia, tanto os temores daquele dia, mas também de projetos futuros de médio prazo, de curto e médio prazo. O primeiro ponto é esse. A outra coisa que é muito importante é saber que o não aceite, né, ou o fracasso, alguma coisa, ele é necessário para o caminho, para uma construção. Se alguém faz alguma coisa certa de primeira, com certeza não era uma grande coisa que está sendo feita. Né? Não usou muito, né? Essa coisa tem que ser muito construída. E só é construída de acordo com esse entendimento diário, onde todo mundo possa ter essa segurança psicológica de poder colocar seus pontos de vista e também dar a sua opinião. Você imagina, por exemplo, né, e voltando a um exemplo prático da área médica, quantos casos de reanimação cardiopulmonar eles tiveram algum problema de desfecho não adequado, porque alguém hierárquico pediu uma ação que sabidamente estava errada, seja desde uma manobra ou uma dose de medicamento, e aquela pessoa não sentiu a vontade de corrigir uma pessoa que estava como chefe dela, e o paciente foi tocado. Então, são exemplos onde a gente fala que todo mundo tem o mesmo peso, né, nessa cadeia. Né? A gente recentemente passou no hospital lá pela acreditação da Joint Commission International, o que ficou de mensagem para mim é que a JCI, né, a Joint Commission, ela avalia mais de 1.000 itens no hospital, desde toda a área assistencial, mais área de operações, de recepção, de segurança, de incêndio, de nutrição, todas as áreas. Qual que é a área mais importante? Não tem. Se alguma área não tiver em acordo, o hospital não consegue acreditação. Então isso coloca todo mundo ali no mesmo prato, no mesmo peso. Então tira essa sensação que a minha opinião é mais ou menos importante. Estou tendo muitas vezes uma visão muito fragmentada daquele processo. Eu tenho que construir que aquele time que está ali, por exemplo, servindo uma refeição ou que está atendendo o pronto-socorro, a visão que ele tem é muito mais rica de informação do que a que eu tenho a uma certa distância. Então saber ouvir e a garantia desses fóruns que essa pessoa não vai ser retaliada é fundamental para a construção do hospital num ambiente mais seguro. Eu acho que a gente consegue. É um caminho difícil, não é um caminho curto, tem diferentes graus de maturidade em relação a isso, mas a gente não pode desistir, tem que ficar no dia a dia provocando isso no bom sentido. Né? A gente pega, por exemplo, citando um outro exemplo, de uma viagem que eu fiz que foi transformadora, que a gente fez juntamente com a diretoria do Einstein, uma imersão em Israel, e lá eles têm justamente alguns conceitos de não ficarem quietos, alguns conceitos de provocarem o sistema, de provocarem uma melhoria. Mesmo lá sendo um país como fosse um grande sucesso de startups, menos de 7% das startups realmente dão certo. Mas o que deu errado foi um erro temporário que vai servir de construção para depois ter uma solução futura, ou seja, faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Então, acho que é realmente um caminho contínuo e a gente não pode ferir ou realmente travar essas pessoas no início, que com certeza vão ser aí grandes soluções disso. Espetacular. Michael, eu gosto de um conceito que diz que segurança psicológica é
basicamente a liberdade de expressar, de falar abertamente aquilo que você acredita, sem medo interpessoal. Ou seja, sem medo de outras pessoas, sem medo de um líder, sem medo de colegas, de julgamento, de consequências, de retaliações. Né? Isso na saúde é extremamente relevante, até porque muitas vezes eu via isso muito no dia a dia de emergência, de enfermaria, de centro cirúrgico. Perfeito. Eventualmente, uma pessoa ali que era mais simples da sala trazia uma advertência: doutor, ó, o senhor errou a prescrição aqui, o senhor quis prescrever domperidona, mas o senhor prescreveu dopamina. Isso. Ou seja, eventualmente mataria o paciente, né? Sim. Então, mas uma pessoa super simples, ela detecta aquele erro lá e ela tem que ter liberdade. Se ela tiver medo de consequências por questionar, eventualmente o paciente poderia ser comprometido nesse processo. Eu acho, assim, que a gente tem que ter, né, essa humildade, de fato, na prática, porque a gente é uma parte do histórico de uma instituição, mas a instituição ela já existia antes da gente e vai continuar existindo, né? Então, agora que a gente tem esse conceito, todas as opiniões, elas não podem ser encaradas como, por exemplo, como você falou, um desafio ou uma provocação interpessoal. O que todo mundo quer, na verdade, são melhorias para aquela instituição. Então, se eu fiz uma ação, estou fazendo naquele momento e por alguma coisa eu distraí, e se alguém está tendo essa chance de me corrigir, o benefício está vindo para mim e também para a instituição e para o paciente. Então, acho que tirar de fato essa questão pessoal, saber que acima de todos nós tem algo muito maior, no caso da saúde, o paciente. Então, tudo que vier em benefício do paciente é saudável. Em outras áreas também tem todas essas correções que se fazem necessárias. Se a gente estiver disposto a não ouvir, eu acho que tenho certeza que é um caminho nada adequado. Muito bom. Gabriel, o que você recomenda para quem está nos ouvindo para construir esse caminho de segurança, um ambiente com uma segurança psicológica, né? Porque além do ambiente da instituição, você tem um ambiente econômico, um ambiente político do país, que nem sempre vai trazer instabilidade. No nosso caso, tem trazido muita instabilidade, muita insegurança, um grau alto de ansiedade nos brasileiros, né? O Brasil está no ranking do país mais ansioso do mundo. Então, é um dever, um papel do líder trazer essa segurança, esse sentimento de maior estabilidade. O que você recomenda? É uma atividade de one-on-one? É transparência? Enfim, como que na tua experiência você recomendaria um líder a exercer ações que geram estabilidade emocional? Perfeito. A primeira questão é isso, né? Não ter nada, nunca um caráter punitivo, isso está bem claro desde o início da conversa, e isso vai sendo construído no dia a dia. A gente faz alguns exemplos lá, por exemplo, no hospital, no Veracruz, a gente faz encontro com as equipes, que é muito interessante, onde eu acho que para a pessoa se sentir seguro o suficiente, essa segurança psicológica suficiente, a gente tem que tocar a pessoa, né? Eu acho que nem todo mundo consegue trabalhar todo dia armazenando os anseios e as dificuldades da vida pessoal numa gaveta. Eu fechei meu pessoal nessa gaveta, eu estou com um problema, vou abrir o profissional para trabalhar, fechei o financeiro na outra. Eu acho que esse entendimento do todo tem que fazer muito sentido. A gente tem, por exemplo, rodas de conversa, já com um calendário definido, com setores, com alguns setores, onde mais do que, por exemplo, no hospital, são 3 momentos, né? Um que passa um caso clínico que foi marcante para aquele setor, por algum motivo, por alguma peculiaridade, ou do paciente, ou do tratamento. Mas, por exemplo, nos outros 2 momentos desse encontro, são 2 profissionais daquele setor que vão contar a história de vida deles lá. Então, como que eles chegaram no Veracruz, como que foi a formação, como que foi as dificuldades da infância, qual que é o prato preferido, qual que é o hobby, qual que era o sonho, qual que é o sonho que ele teria, que ele gostaria de ter, qual que é ainda o que ele pretende fazer na carreira dele, o que ele sente frustrado. Então, realmente, é um aprendizado contínuo. Dos mais belos foi um encontro que a gente teve com o time do pronto-socorro, onde caiu na pauta de saúde mental, né? Então, a gente está falando do país que lidera entre o ranking dos países mais ansiosos. Então, a gente conseguiu trazer, com exemplos do time, essa questão de saúde mental, de fragilidade do profissional de saúde. Então, você consegue
realmente passa a gente não consegue reunir todo mundo ao mesmo tempo, porque senão o hospital para, né? E não é essa a ideia. Mas você começa realmente a visão, você está preocupado, você cuida de quem está cuidando. Então, com isso, a pessoa se sente que ele não é só o profissional, o CLT ou o PJ. Eu estou preocupado com o ser humano. E isso abre um ambiente que a pessoa fica mais à vontade para se expor. Algumas vezes, dependendo isso é muito, na maioria das vezes, feito em grupo. Mas a gente já tem uma certa liberdade que nos procuram para trazer ações específicas. Mas o principal, seja qual for a ideia que seja trazida, ou em grupo, ou específica, ou eventualmente no conselho de pacientes, que a gente tenha a devolutiva. Nem sempre vai ser sim, mas eu explicando por que aquilo não pode ser feito naquele momento. Porque senão ela também fala assim, eu tive minha confiança, tudo bem, não fui demitida, mas eu abri meu coração, toda a minha ideia aqui para ele, não tive nenhuma devolutiva. Então isso não pode ficar no papel, tem que ter esse feedback também que é trazido para você. Sensacional. E necessário mesmo, essa questão devolutiva é importantíssima, porque também tem momentos delicados do colaborador, né? Uma empresa, Romulo, que eu atuo na área de saúde, um gestor de uma área assim, realmente importante, tem uma dinâmica com o negócio muito intensa, e ele está com a mãe passando por um quadro de câncer. Então você imagina, né, que tato, que jeito que esse líder que trabalha com ele tem que ter para poder trabalhar, para poder ouvir, para ter o respeito da devolutiva quando é positivo, negativo. Isso é fundamental. Parabéns lá pelo processo. Excelente. Gabriel, eu queria partir para um tema super importante, aproveitando toda a tua experiência com o hospital, né? A pandemia ela mudou, ela trouxe consequências não só intra-pandemia, né? Não só durante a crise sanitária, mas de toda uma pressão sobre o modelo dos hospitais, o modelo das operadoras, né? É interessante que antigamente, a gente fala antigamente, mas 15 anos atrás, você abria um hospital, abriu uma portinha, era dinheiro na certa, né? Porque tinha uma escassez maior de hospitais, existia também uma maior liberdade, digamos assim, perante as operadoras, né? menos controles, né? para os modelos de remuneração, né? E hoje o negócio de hospitais virou um negócio desafiador, muito complexo, muito regulamentado, capital intensivo, operacionalmente pesado, né? Quando você olha para o setor hospitalar pré e pós-pandemia, o que você olha das principais transformações que aconteceram? Eu diria tanto de positivas quanto negativas. Perfeito. Eu acho que é uma constante evolução e cada vez agora os ciclos mais curtos, né? Então aquilo que demorava, como você falou, 15 anos, hoje já vai ser cada vez mais curtas as transformações também na área da saúde, acompanhando todas as outras áreas. O que é muito evidente é uma mudança que eu vejo da população. Então a população ela percebeu a importância que tem de prevenção, mas mais do que isso, de buscar também estar em alguma operadora de saúde, né? Então, acho que isso... Ter algum plano, né? Ter algum plano de saúde. Então, isso também é uma mudança de comportamento. Talvez e por conta de você ver, né, uma coisa que todo mundo perdeu aí alguém muito próximo quanto a isso, e toda vez que você se depara com a finitude da vida, né, batendo na sua porta, batendo ao lado, você tem aquela sensação que eu não sou um super-homem, que eu não estou inerte a isso, que eu também tenho que ter os meus cuidados. Então, com isso, maior preocupação de exames de rotina, isso acaba também tendo um peso de encarecer mais o sistema. A própria gestão que a pandemia trouxe em relação a insumos, a medicamentos, a leitos hospitalares, a buscar fármacos, enfim, eu acho que ela propiciou também uma base de maior consolidação de players de hospitalar em menos grupos. Então a gente vê, antes era muito pulverizado o setor de saúde. O M&A, o volume de consolidação do setor de saúde é gigantesco. Tá? Para a audiência que não está familiarizada com o termo, né, consolidação é a redução do número de players no mercado a partir de fusões e aquisições. Né? Então, o exemplo dos hospitais, existiam muitos hospitais, dominantemente hospitais familiares, uma família que tinha um hospital, um médico que tinha um hospital, e cada vez mais está se concentrando em grandes redes
isso muda de muita dinâmica competitiva, né? Só um adendo. Aproveitando o adendo, que é uma característica da economia brasileira, né? Os outros segmentos, eles passam por essa, ao longo das últimas décadas, né? De 2000 para cá, final de 90 para cá, vem passando por essa mudança. Então a gente percebe isso que foi acelerado, eu acredito, pela pandemia, né? Então você vê hoje aquele hospital que ficava mais isolado, como você falou, hospital familiar, e ficou claro na pandemia, se ele não tivesse ligado ou a um grande grupo, ele teria muito mais dificuldade em conseguir insumos, em conseguir tocar a sua operação hospitalar. Então houve uma consolidação, eu vejo, tanto de redes hospitalares, mas também de operadoras, de planos de saúde. Eu acho que cada vez mais a gente tem maior número de redes, então, vamos dizer, fica consolidado em alguns grandes grupos. Então, está tendo essa transformação no mercado bem importante. E com isso, as operadoras também está vendo de novo uma recuperação do número de vidas, né, no número de pacientes que estão utilizando aquele plano, e essa demanda excessiva por exames de muitas pessoas que às vezes não tinham acesso a um plano de saúde, que começaram a ter, então criaram outras modalidades de plano, com outras também, com vários tickets médios de plano, então possibilitando muitas pessoas a terem plano de saúde, são pessoas que entraram e eventualmente estão fazendo mais exames do que faziam. Com isso você tem um custo do sistema bem importante, você também tem uma quantidade de diagnósticos e muitas vezes necessidade de tratamentos cirúrgicos que também está sendo expressivo, com um número hoje de leitos que não teve uma expansão. Então a gente percebe ainda os hospitais com taxa de ocupação altíssimas, pressionados por essa demanda de novos entrantes e também com margens que mudou a margem, por exemplo, de lucro de hospitais, a margem de lucro de operadoras, isso também vem mudando por esse novo panorama. Então a gente vê essa disputa, os hospitais tendo que lidar com essa demanda, com outros modelos de remuneração, muitas vezes não tem mais aquele paciente que internava com uma conta aberta, né? Se ele tivesse um procedimento e precisasse ficar 2, 3 dias de UTI, mais uma necessidade de internação, o hospital receberia por aquilo de acordo com o consumo. As operadoras hoje apertando muito mais para funcionar como pacotes pré-definidos, que tem aquele lá, um valor fixo daquela diária, por exemplo, que vai ter que fazer o tratamento disso. Então ela tenta controlar o custo no momento que mudou o mercado muito rápido. Os hospitais muitas vezes estão se adaptando a esse novo modelo. A gente tem somado a isso uma inflação de insumos cada vez mais elevadas, destoadas dessa composição, tanto do que o beneficiário paga o plano de saúde, quanto que o hospital consegue repassar para a operadora também, que é uma coisa bem interessante. E o que eu acho que, em algum momento, e esse momento ainda não chegou, tem um ator que vai ter que entrar nisso para dar uma equilibrada, né? Porque a operadora ela tem as dificuldades de atender essa nova demanda de novos pacientes, e com isso ela tem uma margem que muitas vezes está propiciando o represamento de pagamento para o hospital, muitas vezes um índice de glosa maior do que era anteriormente, seja de contas não pagas. Os hospitais ficam tentando aí acomodar toda essa estrutura para continuar com a operação andando, lidando com novos prazos de pagamento que antes também não tinham. E a gente vê hoje uma situação ainda mais confortável para as farmacêuticas e as distribuidoras de materiais, de OPME. Então, eu acho que em algum momento eles vão ter que ser chamados nessa conversa para tornar esse ambiente mesmo mais equilibrado. Hoje está muito... O paciente ele faz um exame, ele tem um diagnóstico, ele tem todo o direito de tratar. Isso pode aumentar muito a sinistralidade, né, daquela operadora, aquele plano de saúde. Com isso, dificulta a negociação das margens dela e também dificulta essa relação com o hospital. Então, eu vejo essa constante mudança que foi muito agravado pela pandemia. Eu acho que talvez fosse flexibilizado e dessa maneira ocorrendo paulatinamente, coisa de 15, 20 anos, a gente vê essa transformação em 2 anos. Então está tendo, de fato, um novo necessidade de equilíbrio nessa linha. Exato, e é uma combinação explosiva, né? Porque você tem margem baixa com prazo de pagamento alto, ou seja, aumenta a necessidade de capital de giro. Então, eu tenho alguns colegas que dizem que é o seguinte, quem está ganhando dinheiro com a saúde é banco, né? Isso. Porque, de fato, nesse ciclo todo,
Quem tá rindo à toa são os bancos. Os endividamentos, né? Pelo alto endividamento, inclusive de redes hospitalares e de operadoras, né? E o que desculpa, complementando, né, uma coisa que é difícil avançar, né, e aí, mas porque seria mais resultados de médio e longo prazo, seria muito mais em atenção à atenção primária, atenção preventiva, mas a gente vê ações isoladas, né, sem muita contundência para ter um volume, que isso aí seria de fato, talvez utópico, mas a gente não pode desistir dos sonhos, que seria um sistema de saúde mais equilibrado, se focasse mais na prevenção, né, nessa atenção primária. Infelizmente, há muito, aí 80%, 90% das receitas acabam indo para cuidados terciários de complicações e de procedimentos mais complexos. Exatamente, análise muito precisa, Gabriel. Queria entrar num tópico e aí fazer uma correlação com tua visita você nos contou sobre ter ido visitar Israel, tá? Israel é um território muito pequeno, com condições climáticas, geopolíticas insanas, né, para dizer a verdade, né, é realmente um milagre ali a existência de Israel e a sobrevivência dele, a prosperidade dele, a importância dele para o mundo, mas o cenário ali é um cenário hostil, caótico, que está posto no ambiente deles é esse, né? Quando a gente olha para a saúde, é evidente que não é o cenário de Israel, mas é um ambiente que também está hostil em muitos aspectos, por essa equação que, como você falou, ela poderia ser acomodada ao longo de 15, 20 anos, mas os problemas foram sentidos simultaneamente na pandemia. Dito isso, né, como é que você vê que os hospitais privados eles podem se destacar para prosperar e sobreviver esse momento? Perfeito. Como eu falei há pouco, anteriormente bastava ter um hospital. Tem uma portinha, um hospital, fatura para operadora, pouco controle, era um negócio lucrativo, muitos hospitais familiares prosperaram nesse modelo. Geralmente o hospital se definia pela localidade, né? Então bastava você abrir um hospital numa localidade onde não tivesse nenhum outro hospital, aquilo era praticamente uma certeza de lucro. Sucesso. Como que os hospitais hoje eles podem sobreviver esse momento e prosperar nesse momento para se destacar, para vencer essa batalha de competição, né? O paciente vai para algum lugar, né? Ele tem que resolver um problema. Perfeito. Ele não vai escolher, poxa, eu não vou operar o coração, não. Ele vai escolher um lugar para operar. Então, como que os hospitais podem se destacar e vencer esse cenário mais hostil desse nosso momento de mercado? Legal. Realmente é um tema desafiador, né? Onde você falou nesse cenário, cada vez mais margens estreitas de dificuldade, onde só a criatividade de um hospital não vai ser o suficiente, ele tem que ser realmente eficiente, né? Então isso que é uma questão muito importante. Eu não vejo outro caminho que não seja o foco centrado no paciente, mas isso tem que ser não só no papel, com ações de fato focado nisso. Então, por exemplo, se a gente vê a quantidade de exames que às vezes podem ser gerados dentro dos hospitais, que muitas vezes não são nem vistos, por exemplo, exames de imagem, que são solicitados, muitas vezes não são nem vistos, qual o custo disso, o que está impactando? Muitas vezes eu estou expondo ainda o paciente a mais riscos do que o necessário. Então, a primeira coisa é isso. Para a gente ver essa eficiência, a gente tem que partir aí com a adoção de novas tecnologias, com a adoção, por exemplo, de eu mapear cada processo. Então, um exemplo disso, no nosso hospital, a gente já tem alguns anos que tem um command center, né? Então, ligado ao prontuário eletrônico, onde a gente acompanha todo o trajeto dos pacientes internados e no pronto-socorro. Então, a gente tem um pronto-socorro nessa unidade principal, que passam em torno de 15 mil pacientes por mês, e a gente tem, desde que o paciente entra, do tempo de triagem até o atendimento médico, a gente preconiza que o atendimento médico seja em até 15 minutos da entrada, a gente consegue ver todos os exames solicitados, onde esses exames estão parados, exame de imagem laboratorial e o desfecho desse paciente também. Na hora que a gente faz essas análises, a gente começa, e não é questão de engessar a prática disso, nada, até mesmo de própria orientação dos profissionais, que alguns exames não fazem sentido nisso, está só elevando, não é nem a questão de custo. Muitas vezes é um exame com contraste, que não tem sentido naquilo, que eu estou elevando o risco para o paciente. Além de estar demorando toda a jornada dele, mas não é esse o foco. Não faz sentido, não vai colaborar para aquele diagnóstico e estou expondo o paciente à radiação, né, a um contraste. Então, quanto que a gente pode otimizar
essa jornada do paciente também. Em relação à otimização de mão de obra, a gente tem uma solução simples que torna o hospital mais eficiente. Assim, todo leito do hospital, ele consegue, por exemplo, até pouco tempo atrás, para ele precisar, que o telefone não estava funcionando, né? Para ele, se a televisão não estava adequada, se tinha algum problema no banheiro, para vir a refeição, para vir eventualmente uma coberta, um lençol, tudo ele apertava, tinha que apertar a campainha, sobrecarregava a enfermeira que estava preocupada com a assistência tinha que ficar ligando para a copa, ligando para a manutenção e tal. Tem uma solução simples hoje que o próprio paciente no quarto, ele já aciona diretamente o setor. Então lá ele está com o horário da refeição, ele está lá no tablet ou no celular, vai direto para a refeição, para a cozinha. Está com problema no ar-condicionado, vai para a manutenção. Então com isso a gente conseguiu reduzir, de cada 10 chamadas da enfermeira, a gente reduziu 7. Então a enfermeira ela se preocupa mais agora, não é que ela se preocupa mais, ela já se preocupava, mas ela tem de fato mais tempo para cuidar da assistência. Mais foco, né? Mais foco nisso. Então essas são as ações. Então baseado nisso, acho que os hospitais mais eficientes eles têm que se tornarem visando evitar o desperdício, seja desperdício de mão de obra aqui naquele setor, desperdício de exames. Vejo que alguns procedimentos mesmo a gente já tem adotado alguns protocolos para seguir com aquela liberação daquele procedimento. Muitas vezes, para não pôr o paciente em risco, onerar o sistema. Então, acho que a palavra que mais fácil, o mato é muito alto. Dá para a gente cortar para tornar as instituições de saúde mais eficientes. Espetacular. Muito bom, Gabriel. E está aí, né, uma demonstração que com inteligência, né, uma gestão inteligente, pode evitar desperdício e gerar resultados melhores, né? Voltando aqui, estou curioso com o assunto Israel. Você comentou há pouco que esteve com um grupo de executivos junto com Albert Einstein, estiveram lá naturalmente olhando o cenário da saúde, né? E como é que você, talvez não seja uma comparação, né? Mas o que você enxerga que, fazendo uma comparação aqui com a saúde no Brasil, que a gente poderia estar avançando muito mais, ou nós estamos muito mais avançados? Perfeito. Acho que tem vários setores do Brasil que são referências para todo mundo, né? Sim. Sem dúvida. Eu acho que acesso a terapias, acesso a medicações, acesso a alguns tratamentos, embora tenha disparidade, o Brasil evolui muito. Tem alguns centros ainda de tecnologia, mas ainda a gente precisa ter uma interiorização disso. Eu acho que lá tem que realmente impressiona é, de fato, a interoperabilidade de dados, né? Então, hoje, por exemplo, se eu faço um exame numa rede e daqui a alguns meses aqui no Brasil vou fazer em outra, eu não carrego esse meu histórico de saúde e muitas vezes esse exame vai ser repetido, aquele diagnóstico já poderia ter sido feito. Israel, por ser um país também, a gente fala, ele é menor do que o menor estado brasileiro, que é o Sergipe, é uma área pequena, mas aí tem uma população de quase 9 milhões de habitantes, mas todo o sistema de saúde está integrado, então você consegue ter os dados do paciente está em toda a rede. O que também traz de lição para a gente é que muitas das soluções a gente já tem, elas só não são comercializáveis. Muitas vezes ela está numa universidade, num grande centro acadêmico, mas não está tendo acesso nem apoio da indústria, por exemplo, de desenvolvedores, para tornar aquela ação possível. Lá isso é muito junto. Tem o apoio do governo, iniciativa privada, tem o livro das ideias que as universidades têm, onde as grandes empresas elas consultam, vê de repente o que tem de sequenciamento genético de determinado vírus. De repente tem um trabalho expert lá que ele é muito bom na área acadêmica, mas precisa de um desenvolvimento comercial, de um apoio financeiro para levar isso adiante. Então, essa solução fica mais fácil de estar já dentro de casa. A primeira coisa é um sentimento de inquietação que tem lá. Por ter muita dificuldade, por ser um país quase toda uma área desértica muito grande, você tem que ter soluções que de fato tornem a dificuldade faz a necessidade, né? E com isso vem as grandes soluções, de tornar isso habitável e de ter algum sucesso. Então isso também é bem interessante e uma noção que lá passa muito por essa coisa de segurança psicológica, né? Tem as hierarquias, mas faz parte você questionar aqueles ditos superiores, para você tentar a melhoria de qualquer área. Então acho que isso é bem legal também, mas eu acho que, de novo, né? Fica bem claro que as soluções
Muitas vezes elas já existem, elas podem estar acontecendo nesse momento num laboratório de teste de uma universidade grande ou pequena do Brasil. A gente não tem só esse vínculo para tornar aquilo escalável, para ter uma solução efetiva com impacto na toda a população. Então, acho que isso foi um grande aprendizado também. Uhum. Que legal, Gabriel. Se você tivesse que implementar alguma coisa ou orientar uma implementação aqui no Brasil daquilo que você poder aprender em Israel, o que você trataria com prioridade? Eu acho, sem entrar longe de entrar em questões políticas, nada disso, né? Mas a gente esteve lá junto com essa delegação do Einstein há pouco menos de 30 dias antes de estourar a guerra, né? E lá tem uma mentalidade que realmente impressiona. Todo local que você vai tem lá um abrigo antibomba, tem uma coisa para você se proteger, e aquilo lá está no cotidiano. Ou seja, aquela sensação que você está levando sua vida normal, mas a qualquer momento pode vir uma bomba na sua vida. Hoje basta ser um WhatsApp, né? Pode se tornar uma bomba. Você entra lá no abrigo, passou e você continua sendo a sua vida. Essa resiliência é muito importante. E eu acho que para trazer para nosso cenário de saúde, de novo, essa questão de que as soluções já podem estar acontecendo, mas eu tenho que ter canais de comunicação com os centros formadores dessas soluções e apoiá-los nisso. Tem algumas ações que acontecem, mas dificilmente hoje uma universidade tem, por exemplo, uma incubadora de startup que tem uma solução que aquilo pode ser profissionalizado e aí fazer benefício para os outros. Que é um ambiente difícil. Mesmo uma solução para dar certo, lá em Israel, com toda a questão de desenvolvimento de startup, de saúde, menos de 7% dão certo, com toda essa estrutura. Então, imagine se a gente não tem essa estrutura, qual que é a chance de dar certo? Então, acho que eu traria isso, essa capacidade de se reinventar, saber que o erro é um erro temporário e faz parte de um aprendizado e vai ter um acerto lá na frente, e saber ouvir todos lá e respeitar todas as perguntas que vêm para você, que é isso que torna o ambiente, de fato, mais evoluído. Muito bom. E tem uma questão interessante de Israel, porque ele é obrigado a pensar em mercado mundial, né? Sim, sem dúvida. E nós, muitas vezes, na criação de soluções, a gente não é provocado nisso, porque nós temos um mercado interno muito grande. Perfeito. 230 milhões de pessoas aproximadamente, e lá não, né? Lá poucos milhões de pessoas, um mercado exíguo interno. Então, isso provoca uma das disciplinas de liderança que são os padrões inspirados, né? Porque você compete com o mundo inteiro, seu padrão de qualidade tem que ser um padrão intrinsecamente mundial. E ações que causem esse impacto mundial, né? Que é muito interessante. Exato. E eu queria que você trouxesse para a gente, Gabriel, o que você viu nos hospitais, né? De tecnologia e também uma vida muito diferente da nossa, que é uma vida de guerra constante. Perfeito. E preparação para uma guerra real e tangível ali mesmo no ambiente hospitalar. Perfeito. A gente visitou vários hospitais lá também, universidades, né? Então realmente tem lá uma formação muito grande, muitos médicos de outros países também, mesmo da Europa, que vão para Israel, que ele acaba sendo desenvolvido em várias áreas, por exemplo, área cardiovascular, área de neurologia, muito evoluída. Os profissionais que vão lá, eles facilitam e realmente fomentam esse intercâmbio. Isso é muito interessante. Os hospitais, que me chamou muito a atenção, até então eu nunca tinha visto, né? Um discurso de futuro. A gente visitou um hospital lá, o Rambam, que o CEO tem um vídeo, né, facilmente encontrado na internet, que ele projeta como que vai estar o hospital daqui 50 anos. Você imagina que legal para qualquer empresa, você que está lá todo dia, você começa a ver esse crescimento e você imagina que aquele local como que vai estar numa futurologia que acontece daqui um pouco. Tanto que isso acaba sendo motivacional e engaja também. Né? A parte de tecnologia é muito impressionante, a tecnologia que tem, né? Tanto da parte de tecnologia minimamente invasivas, pelo próprio análise facial, de dar vários sinais vitais, inclusive estimativas de exames laboratoriais, principalmente pelo exame laboratorial, pela análise facial, teleconsulta. Muitas empresas que estão no mundo hoje nasceram de lá, outras tecnologias de saúde, como alguns tipos de stent, nasceram lá. E o que é impressionante, né? Por ser um país em guerra, todos os hospitais também estão preparados para enfrentar uma guerra, muitas vezes com um outro hospital construído no subterrâneo.
que no dia a dia é utilizado como garagem, como estacionamento, rapidamente se transforma num outro hospital para poder tratar esses pacientes. Então, isso realmente chamou muito a atenção. E mesmo antes da guerra, a gente visitou um hospital pediátrico lá, onde era totalmente possível de ser visto, em total paz, um paciente, um judeu ortodoxo, do lado de uma família palestina. Então, o tanto que a dor, de fato, né, aproxima as pessoas, é o que todo mundo quer. Eu acredito que no final do dia é viver numa harmonia, viver numa paz, que eu acho que a gente torce para que isso aconteça rapidamente. Espetacular, Gabriel. E essa questão da mentalidade de longo prazo, ela é muito importante, né? Então, Israel tem padrões inspirados, benchmarks globais, uma mentalidade de longo prazo, um governo que fomenta inovação, empreendedorismo, né? Sim. E um ambiente onde só os fortes sobrevivem, né? Porque é um ambiente de guerra, de fato, todo mundo lá é militar, né? Então, de fato, tem muitas lições a nos ensinar, né? Romulo, me permita, para Manda bala. acentuar um pouco a conversa aí do exemplo de Israel, coisa que me chamou a atenção ouvindo aqui o Gabriel, que é possível a gente trazer imediatamente para a nossa realidade, é o ambiente de confiança. Sim. Né? Como é importante confiar, como é importante, isso gera estabilidade emocional e é resultado de uma profunda transparência. E eu estou me lembrando disso pelo que você acabou de dizer do ambiente de Israel, porque ontem eu ouvi o Netanyahu anunciando a morte de alguns soldados que foram em campo e foram surpreendidos e acabaram tendo a vida, partiram. E a forma que ele trata isso em público, eu fiquei impressionado, né? A clareza que ele lamenta, mas que isso faz parte de um processo do que o país está enfrentando. Ele não cria um cenário ilusório, ele fala a realidade, demonstrando que aquilo ainda vai continuar acontecendo, naturalmente com esforço para que seja com o menor impacto possível. E eu fiquei pensando isso à noite lá, tomando um chá e assistindo essa entrevista, como é importante a transparência, a clareza. E eu acho que esse é um recado importante para a nossa liderança, para aqueles que estão em papéis que são transformadores, que mexem com a vida das pessoas enquanto paciente, indivíduo, cliente, e também das pessoas enquanto equipe, parceiros, aqueles que fazem o jogo acontecer. Como é importante ser transparente independente do cenário econômico, da instabilidade interna e externa. Quer dizer, você diz que, eu ouvi já muitas vezes uma frase, e já usei também muito essa frase, a dor, né? A verdade dói, mas liberta, né? Então, é melhor uma verdade, ela é doída, mas é melhor uma verdade do que uma mentira ilusória, né? Apenas um ponto para considerar. Excepcional. Isso me faz lembrar, Michael, de um termo chamado paradoxo de Stockdale. É um conceito mais bonito. Tá vendo? Isso tá dentro do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Stockdale foi um militar americano, um general, que ele foi capturado pelos japoneses e torturado severamente, e ele e vários outros soldados com ele, né? E ele depois velhinho foram perguntar para ele como que ele sobreviveu, né? Ele contando como é que foi toda aquela experiência de resiliência e tudo mais, e ele falou o seguinte: sabe quem eu tinha certeza que não sobreviveria? Os otimistas. Porque os otimistas falavam o seguinte: a gente vai sair daqui no Natal. Chegava o Natal, não tinha sido libertos. Não, a gente vai sair daqui na Páscoa. Não, no final do ano a gente já vai estar em casa. E não acontecia. Então, o otimista, é evidente que o otimista cego, né? Eles não sobreviviam, né? Todo o processo ali de um cativeiro, tortura, e imagina você estar preso em um outro país, você não tem a menor ideia de o que vai acontecer com você. Sua vida não te pertence, né? Ele perguntava para ele: poxa, mas então o que você fez? Olha, eu como líder, eu como general, eu encorajei a todos a ter duas coisas: enxergar a realidade nua e crua, e ter uma fé inabalável de que a gente ia sair daqui vivo. Perfeito. Mas sem negar a realidade. Sim. E ele falava: pessoal, nós não vamos sair na Páscoa, nós não vamos sair no Natal. A gente vai sair, mas não vai ser na Páscoa, não vai ser no Natal, não vai ser no final do ano. Sim. Então essa combinação de enxergar a realidade nua e crua com fé inabalável na vitória
é algo que, como o próprio Michael disse, que nos permite sobreviver a um ambiente adverso, né? Isso a gente precisa ter. Calibrar expectativas, né? A gente pode até ser otimista, mas realista, né? Exatamente. Isso precisa de muito otimismo. Eu sempre digo, aumenta a esperança e reduz a expectativa que você vai calibrar frustrações. Né? Me fez lembrar também da equipe dos soldados que foram para cumprir a missão dos americanos na morte do Bin Laden, né? E ouvindo o soldado, que é o único que aparece e que dá a entrevista, eram 24, se eu não me engano, nesse grupo que foi até lá, depois de 10 anos, pouco mais de 10 anos de busca, de procura, eles não tinham certeza absoluta que ele estava lá, né? Tinham muitas evidências, mas ele fala claramente, nós tínhamos uma certeza que nós estávamos indo para não voltar, né? Porque a operação era muito arriscada, foi 1 hora de travessia em espaço aéreo, sem autorização. Então eles sabiam que a chance deles não voltarem, ela era gigantesca. Então essa clareza... Aceitou, né? Ele aceitou essa condição. Essa clareza. Né? E aí tem uma questão muito interessante que eu acho que envolve, para fechar aqui meu raciocínio, quando a gente fala de transparência, nós estamos reforçando a confiança. Como quando o líder consegue estabelecer confiança, interdependência, né? Saber que depende do outro e foco no propósito, como faz a diferença. Mesmo que alguém vá cumprir uma missão, ele enxergando com clareza o propósito, tendo pessoas ao seu lado que ele sabe que ele depende, ainda que ele sabe que é algo complexo, mas ele tem um ambiente de tanta confiança, tudo tão estabelecido e claro, que ele é capaz de ir para uma missão praticamente suicida. Isso é fenomenal. Perfeito, Michael. Excelente consideração. Quero aqui partir para as nossas considerações finais desse episódio incrível, onde a gente trabalhou um tema que eu sou apaixonado também, hospitais, é minha paixão também. Primeiro, Michael, depois suas considerações finais. Meu. Eu agradeço você que está nos acompanhando, nosso time que está aqui, e quero também te agradecer, Gabriel, porque foi uma conversa incrível, de bastante entusiasmo, principalmente para a liderança, no meu entendimento, né? Nós temos um ambiente desafiador dos negócios, né? O ambiente do negócio, ele de fato, ele é de um grau de incerteza muito grande, e quando o gestor ele é capaz de exercer uma liderança genuína, uma liderança profunda, ele multiplica resultados. Isso que eu pude ver aqui, conhecendo melhor o Gabriel, uma facilidade, uma inclinação para pessoas, para um olhar além do negócio, para o ser humano, que faz muito a diferença. E também a capacidade que ele tem de tratar os temas aqui, trouxe para nós, e isso eu recomendo a você que observe, de navegar no estratégico, no tático e no operacional, né? Então, constantemente, o Gabriel está traçando a linha completa da pirâmide, e isso é fundamental para quem quer crescer, para quem quer desenvolver, para quem quer construir um legado e ajudar, contribuir de fato na organização que está, na sociedade que convive e, sem dúvida, com a saúde brasileira que tanto precisa. Obrigado. Excelente, grande Michael. Gabriel? Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. 2 referências. Aprendi muito hoje também nesse bate-papo com os insights. Fico feliz, espero que quem está nos ouvindo e nos vendo aproveite também do que a gente conversou aqui. Eu acho que na área da saúde, seja qual for a tecnologia, né? Acho que hoje, em terra de robô, quem tem coração é rei, né? Muito bom, muito bom. Essa é boa, que a gente, de fato, nunca esqueça do propósito de cada um que esteja em cada função, né? A gente tem sempre um propósito que a gente tenta levar isso para o time, seja qual for a sua função no hospital. Muitas vezes eles sabem, né, como o Simon Sinek fala, sabe o que faz ou como faz, mas a gente tenta dar clareza no dia a dia por que tudo isso é feito. Então, para mim foi uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo. Honra nossa, Gabriel. Muito obrigado. Parabéns pela tua trajetória, por essa evolução como assistencial, gestor, depois um gestor de muito maior alcance. Tenho certeza que você está apenas no começo, tem ainda muitas e muitas realizações pela frente para contribuir para a saúde brasileira. Senhoras e senhores, esse é o Audaz Podcast. Eu tenho certeza que neste momento você deve estar anotando os principais insights para amanhã você fazer seu hospital, sua clínica, sua instituição de saúde ser diferente e se aproximar das melhores instituições do mundo.
Esse é o Audaz Podcast. Eu convido você a se inscrever no Hub, onde você vai poder conviver, você vai poder receber informações privilegiadas, conteúdos exclusivos sobre o mercado da saúde e fazer networking com líderes da saúde como você. É isso, e como eu sempre encerro aqui falando, que nunca te falte audácia.